Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da primeira carta de São João. Vamos trabalhar o capítulo 2, versículo 29, até o capítulo 3, versículo 10. Ouçamos então nossa leitura. Capítulo 2, versículo 29. Deus é justo. Vocês sabem que Jesus é justo. Reconheçam, pois, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós, de fato, somos. Se o mundo não nos conhece, é porque também não reconheceu a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus. Embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Romper com o pecado. Capítulo 3, versículo 3. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Todo aquele que comete pecado comete também violação da lei, porque o pecado é a violação da lei. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Vamos então fazer a nossa reflexão. Deus é justo. Capítulo 2, versículo 29. Vocês sabem que Jesus é justo. Reconheçam, pois, que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Nesse versículo 29, até o versículo do capítulo 3, João desenvolve o tema Deus é justo. Jesus Cristo manifestou inteiramente a Deus, porque através de sua vida mostrou concretamente o que é justiça divina. E quem pratica a justiça mostra que é filho de Deus. À semelhança de Jesus, que é o justo. Não basta ser batizado para ser filho de Deus. É preciso praticar a justiça. E o que nasceu de Deus, isto é, aquele que foi batizado, é chamado, no imperativo ético, a praticar a justiça como consequência da fé que professa. Capítulo 3, versículo 1. Vejam a prova de amor que o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus, e nós, de fato, somos. Se o mundo não os conhece, é porque também não conheceu a Deus.
O autor chama os cristãos a tomar conhecimento à prova de amor que o Pai nos deu. A nossa filiação brota do amor de Deus. Ele quer revelar a nossa filiação divina, que transforma a pessoa, né, e é oposto à filiação do diabo, que vamos encontrar no capítulo 3, versículos 6 ao 10. Somos chamados filhos de Deus, isto é, somos chamados filhos do Altíssimo, e isso é um dom do amor de Deus. Ele quer ser nosso Pai e nós seus filhos. Se o mundo não conhece os filhos de Deus, é porque, na verdade, estes são... Se o mundo não conhece os filhos de Deus, é porque, na verdade, estes são filhos de Deus. Pois o mundo se opõe a Deus, e, no caso, seus filhos, porque se opondo a Deus, também se opõe aos cristãos, os filhos de Deus, pois eles não pertencem ao mundo. A consciência de ser filho de Deus, de fato, é fruto do amor divino. Capítulo 3, versículo 2. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Desde agora somos filhos de Deus, afirma São João. Ele acentua a filiação divina. Embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser, se somos filhos de Deus já agora, mas ainda não se sabe o que nós seremos plenamente, não se tem claro o que o cristão será, mas a certeza de que já participamos pelo batismo da filiação divina, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus já, aqui, agora, participando dessa graça. A totalidade ainda está para vir, mas essa graça já pertencemos desde o momento em que respondemos a Deus pelo nosso batismo, a viver essa graça da filiação divina. Sabemos que quando Jesus se manifestar, São João fala aqui da parousia, do momento final da manifestação de Cristo. Não vamos confundir a parousia com o último dia. O último dia ainda faz parte do dia da história. A parousia já é o fim, né? Onde Cristo realizará a plenitude e nós seremos semelhantes a Ele. Ele diz, seremos semelhantes a Ele. No final, o cristão, filho de Deus, será semelhante a Jesus. Porque o veremos como Ele é. Ser igual a Ele, futuramente, não é outra coisa que ser filho de Deus. Romper com o pecado. Versículo 3. Todo aquele que deposita essa experiência em Jesus se purifica, para ser puro como Jesus é puro. Aquele que deposita a esperança em Jesus, aquele que espera ver como Jesus, né, esse se santifica. Como ele é santo, puro. Ver como ele é na parousia, na realização final, na manifestação como Filho de Deus, e assim ele fica livre do pecado. A esperança reflete a vida do cristão, que em vida vem motivado pela esperança, dirigida, centrada em Jesus. Este, vivendo da esperança, se purifica. E assim ele se torna puro, como Jesus é puro, sem pecado. Na prática, a gente vai percebendo que essa carta de Pedro uma grande exposição também da vida do batizado, né? Como essa graça que nós recebemos em Cristo Jesus, né? Essa realidade que Ele nos deu. Versículo 4. Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. Aquele que comete o pecado, ao cometê-lo, viola a lei. Cometer pecado para a igreja de João significava uma oposição à santidade, à pureza. O pecado aqui vem chamado de anomia, iniquidade.
Isto no contexto escatológico dos fins dos tempos. Não é o abandono da lei mosaica, mas da luta de Satanás na sua luta contra o Messias. Satã vem chamado como o homem de anomia, sem lei. O que se opõe ao santo no âmbito de Deus não é o profano, mas o que se opõe ao santo, ao Filho de Deus, é o maligno, diabólico. O ser humano tem a escolha fundamental entre o bem e o mal. Todo aquele que escolhe cometer a iniquidade, como consequência, viola a lei e se opõe a Cristo e ao Pai. Versículo 5. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado. Jesus veio, sua missão, ele se manifestou para tirar, arrancar os pecados. E Jesus veio para destruir o pecado. Mas aquele que veio para destruir o pecado não tinha pecado, pois nele não existe pecado. Ele é todo santo, ele é todo puro. Sem Jesus, o mundo fica submetido ao pecado. Ele é o Filho de Deus, igual a Deus, e é nele que Deus se manifestou a nós. Se manifestou, isto é, ele se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não viu nem o conheceu. Todo aquele que nele, Jesus, permanece, não peca. Quem se refugia em Jesus e aí permanece, mantendo a unidade e comunhão com Jesus, não peca. Todas as condições. Manter uma unidade com ele, estar unido em uma comunhão. Há uma realidade de intimidade profunda. Jesus, e pecar são realidades opostas. Não se misturam. Aquele que peca não viu Jesus nem o conheceu. São João pede aos cristãos a estar unidos à comunidade e viver no mandamento dele, de Jesus, permanecendo com ele. Ele, no caso, deve manter essa comunhão para não pecar. Assim, a pessoa que peca não é cristã. Ou negou a própria fé que recebeu no batismo. Versículo 7. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O cristão deve estar vigilante, atento, diante da ameaça de alguém que queira desencaminhá-lo, tirá-lo da fé, da comunidade, da unidade com Jesus Cristo. Assim, permanecendo atento às ameaças, se deve praticar a justiça e ser justo, porque Jesus é justo. Quem pratica a justiça revela que ele é justo. Como Jesus praticou a justiça, ele vive uma identidade com Jesus. Versículo 8. Quem comete pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ao contrário, em oposição daquele que pratica a justiça, e aquele que pratica da justiça é justo, como Jesus é justo. Então agora nós vamos ver, em oposição daquele que pratica a justiça, aquele que nega a justiça que vem do justo Jesus. Agora aqui, aquele que escolhe cometer o pecado revela que ele pertence ao diabo, servidor do mal, pois o diabo é pecador desde o princípio. No diabo se encontra o pecado, pois quando se peca, a origem do pecado é o diabo. O diabo peca desde o princípio, se referindo ao paraíso, o princípio lá no paraíso. O Filho de Deus se manifestou, isto é, se encarnou, para destruir a obra do maligno. Esta é a finalidade da vinda do Filho de Deus, destruir aquele que introduziu a iniquidade no mundo. Versículo 9. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado,
porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Uma referência batismal. O Cristo na cruz venceu a morte, vencendo o pecado. O cristão participa desta graça nascendo de Deus pelo batismo. E aquele que nasceu de Deus não comete pecado. O pecado se opõe a tudo que o Pai realiza em seu Filho Jesus, por nós. Quem, por força de sua origem em Cristo, é justo, e assim se tornou filho de Deus, está do lado do Filho de Deus, e, portanto, é livre do pecado. A semente de Deus permanece nele, assim ele não comete pecado. Essa semente viva está nele, e faz com que o pecado não o alcance. Esta semente, dentro dele, a semente de Deus, não faz pecar, e, consequentemente, não peca, pois ele nasceu de Deus. O esquema deste versículo é, primeiro, todo que nasceu de Deus, é a primeira referência. Mais adiante está, porque nasceu de Deus. Esses dois versículos estão ligados entre si. Agora, nós vamos ver entre esses dois polos deste versículo, dividido em 3 momentos. Primeiro, todo que nasceu de Deus não comete pecado. E o outro também, lá embaixo, se refere, não pode pecar porque nasceu de Deus. Agora, qual que é a centralidade disso tudo? É a parte do versículo que diz, porque leva dentro de si a semente de Deus. Ao levar a semente de Deus, a pessoa não comete pecado, não pode pecar. E ao não pecar, ele nasceu de Deus, porque nasceu de Deus. A centralidade é, ele leva dentro de si a semente de Deus. Versículo 10. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Novamente, o esquema de São João. Vamos ver. Primeiro, torna-se claro quais são os filhos de Deus. E segundo, quais são os filhos do diabo. Um em oposição ao outro, os filhos de Deus, os filhos do diabo. Agora vem, todo que não pratica a justiça, que não ama seu irmão, fruto da justiça é amar o irmão, então todo que faz assim não é de Deus. Mas, quando a gente olha quais são os filhos de Deus, ele responde, os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, isto é, aquele que ama seu irmão. Existe uma relação entre praticar a justiça e pertencer a Deus, como também uma relação entre não fazer a justiça e pertencer ao diabo, que é um fruto da escolha humana. O ser humano escolhe. A centralidade entre os que são filhos de Deus e a centralidade daqueles que são filhos do diabo, há uma distinção muito grande. Aqueles que são filhos de Deus amam seu irmão. Aqueles que não são filhos de Deus, são filhos do diabo, não amam seu irmão. Essa é a nossa reflexão dessa primeira carta de São João. Vale a pena fazer uma meditação sobre isso e rever a nossa caminhada de batismado, nossa caminhada batismal, em função dessa nossa vida em Cristo. Esse dom de vida em Cristo que o Pai nos deu por meio dele, do Cristo Jesus. Realmente somos, de fato, filhos de Deus. Então, essa é a prova de amor que o Pai nos deu. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.